Eros e Psique. Hoje é dia de mitologia aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Cópio, eu sou arte educadora, terapeuta naturopata e psicanalista. A importância da mitologia. Antigamente, os conhecimentos eram passados dessa forma. Um ancião contava para a sua tribo, para o seu povo, histórias com ensinamentos. Nas jornadas de autoconhecimento, é importante conhecer as histórias do mundo que a mitologia pode nos contar. Eu lhe incentivo a procurar mitologia de muitos lugares. Agora vamos começar com Eros e Psique nos poemas, na arte. Por Fernando Pessoa. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria do além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera dormindo espera, sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde uma grinalda de Hera. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo, pelo processo divino que faz existir a estrada. E, se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Vamos então para o mito de Eros e Psique. Essa história nos chega nesse tempo através de um relato de Lúcio Apuleio na sua obra Metamorfoses ou O Asno de Ouro. A história conta que Psique era possuidora de uma beleza tão rara, tão brilhante, de tal perfeição que era necessário celebrá-la com elogios, e nenhum seria rico o suficiente na linguagem humana. Essa beleza de Psique trouxe também da deusa Afrodite um ciúme muito forte, uma inveja muito grande. Afinal, Afrodite era uma deusa, a deusa do amor, da beleza, e Psique era humana. Psique tinha mais duas irmãs, mas ela, com toda essa beleza, não conseguia se casar. Na verdade, os homens a viam como uma deusa e não se sentiam dignos de serem maridos de uma pessoa tão incrivelmente linda. Dessa forma, Psique atraiu para si a ira de Afrodite. Ela queria os cultos apenas para ela e não dividi-los com Psique. Afrodite chamou seu filho Eros, que era o terror dos homens, dos deuses. Com as suas armas, deixavam todos à mercê, a serviço do amor. Ele era um menino alado. E ele, então, recebeu a missão de sua mãe Afrodite, de encontrar Psique,
e fazê-la apaixonar-se por um homem horrendo. Esse era o castigo de Afrodite a Psique. E então o pai de Psique resolveu procurar o oráculo Apolíneo em Mileto para saber por que a sua filha não conseguia se casar. Nesse oráculo, ele recebe o recado. Sua filha Psique deveria ser entregue junto ao precipício de rochedos para um casamento de morte, para uma fera não mortal, que não poupava nem mesmo os deuses. Com muita tristeza dos pais, a Psique assumiu esse cruel destino. Ela entregou-se à sorte naquele inóspito lugar, e foi um momento em que Zéfiro, o vento, a levou para um jardim. Ela estava exausta, acabou se entregando ao sono, e ao despertar, caminhando pelo jardim, pôde contemplar a grandiosidade de um palácio e a beleza de um lugar na qual se encontrava. Ao anoitecer, então, ela recebe a visita daquele que ordenou a Zéfiro que a trouxesse a tal paraíso. E no começo ela ficou temerosa, mas depois acabou se entregando aos braços desse misterioso benfeitor e foi desposada por ele. Apesar de sentir-se amada por esse ser misterioso, ela sentia-se também triste por não ter contato com a sua família. Ele então concede uma visita às suas irmãs, e nesse dia ela conta para as irmãs o quanto está feliz, o quanto tem riqueza nesse palácio que ela vive, não lhe falta nada, mas ela não pode ver a identidade de seu amado. Essa foi a condição proposta. E suas irmãs, com muita inveja e ciúmes também tomadas por esses sentimentos, acabam falando para a Psique que ela tem de saber essa identidade. Diante a tudo isso, Psique ficou desconfiada e com muita curiosidade para saber a identidade de seu amado. Ela esperou então ele repousar e com uma vela foi até ele. E assim pôde ver sua imensa beleza, os seus cabelos dourados, cacheados e a sua pele repousando, tudo brilhante. Ela ficou deslumbrada com a beleza de Eros, nada daquilo que ela imaginava que seria um monstro. Deslumbrada com tanta beleza, contemplando seu amado, ela acaba deixando cair a cera da vela no ombro de Eros. Ele acorda furioso, olha para ela e pergunta, por que ela desconfiava dele, como que ela poderia ter feito isso, que isso era uma traição. E ele vai embora prometendo que nunca mais apareceria. Dessa forma, Eros volta para sua mãe, Afrodite, aquela mãe que não quer nora, quer o filho apenas para si. Afrodite ficou furiosa pelo seu filho estar apaixonado por Psique, por ter passado por cima de tudo que ela pediu para ele fazer. Psique começou uma eterna busca por Eros em todos os lugares e acabou indo falar com Afrodite. Ela então diz que daria algumas missões a Psique para assim poder entregar seu filho a ela. Como primeira missão, Afrodite teria que separar grãos. Ela mostrou um punhado de trigo, papoula,
cevada, milho, ervilha, lentilha e fava, tudo misturado, e ela devia separá-los conforme sua espécie. Então, a deusa se retirou e Psique ficou ali, estupefada frente à impossibilidade dessa tarefa. Foi assim que surgiu uma formiga que teve compaixão por ela e convocou seu exército para ajudá-la. Dessa forma, Psique conseguiu cumprir essa tarefa. Afrodite chegou furiosa porque pensou que ela não fosse conseguir. E assim, deu uma segunda tarefa para Psique. Ela deveria ir até o bosque banhado pelo rio e das ovelhas selvagens que possuíam lã de ouro para trazer-lhe um floco. Ela não sabia como realizar essa tarefa e às margens do rio pensou em se atirar, mas ouviu uma palavra lhe sussurrando para esperar a noite. Explicou que o rebanho iria dormir, tudo iria se refrescar e assim ela ia conseguir tirar o que precisava, a lã que desejasse. E assim Psique conseguiu realizar mais uma tarefa. Afrodite não acreditou que ela tivesse conseguido e passou mais uma tarefa para ela. Afrodite entregou para ela uma ânfora de cristal e pediu para que ela fosse à fonte de águas escuras do rio Estige para tirar água lá naquela ânfora, coisa que a Psique ficou horrorizada novamente, porque além do rochedo, que era íngreme e liso, essa fonte era guardada por dragões. Então ela saberia que não conseguiria realizar essa tarefa. Mas ela recebeu mais uma vez uma ajuda, dessa vez da águia de Zeus. Afrodite mais uma vez não acreditava que ela tinha conseguido. Acusou até de feitiçaria e então resolveu lhe fazer a última proposta, o último desafio. Entregou para Psique uma pequena caixa para que ela fosse até o submundo pedir para Perséfone que ela depositasse ali um dia de beleza. E assim sai Psique disparada para o submundo para falar com a Perséfone e conseguir realizar essa última missão. Então pensa que se Afrodite quer que Psique vá ao submundo, ela precisa morrer para isso. Então, para alcançar a morte, rapidamente subiu numa alta torre para se jogar. Mas antes disso foi interrompida. Disse à torre que ela não poderia voltar ao mundo dos vivos se fosse por esse caminho. Dessa forma, a torre lhe deu várias lições do caminho que ela devia seguir para conseguir entrar no submundo. Incrivelmente, ela consegue mais uma vez, mas, como no mito de Pandora, ela não aguenta e acaba abrindo a caixa com a beleza depositada por Perséfone. Essa magia da beleza fez Psique entrar num sono profundo. Eros se recuperou do ferimento e estava com saudade da sua amada e começou a ir atrás dela. Encontrou-a repousando. Pegou uma de suas flechas e a picou levemente para que despertasse. Entregou para ela a caixa e pediu que cumprisse a sua missão. Enquanto Psique ia até Afrodite, Eros foi até Zeus pedir
para que ele deixasse casar com Psique. Afrodite não queria que seu filho casasse com uma desigual, mas, a pedido do Eros, Zeus acabou transformando Psique em uma deusa. Ele a ofertou uma taça de ambrosia, e assim Psique tornou-se imortal, e foi anunciado o casamento de Eros e Psique. Houve então uma grande festa de celebração e comemoração. Afrodite volta a ser a única contemplada por sua beleza. Psique então deu à luz a filha de Eros, chamada Volúpia, a representação do prazer. Agora que a gente já conhece a história do mito, nós vamos para a sua análise, porque é sempre importante a gente fazer isso. Quando a gente assiste um filme, assiste uma série, a gente lê um livro, escuta uma história, um mito, é importante a gente partir para essa análise. O que a gente entendeu disso tudo? O que ficou? E cada um de nós vai interpretar essa história de uma forma. Para cada um de nós, uma parte dessa história vai brilhar. Quando a gente fala em Psique, já traz a representação da personificação da alma. E é interessante a gente fazer uma analogia a essa descida da Psique até o submundo, que é algo que a gente faz em terapia. O terapeuta tem que estar apto para acompanhar a pessoa até as suas profundezas. É assim que a gente consegue revelar a alma, o self, sua essência. Quando alguém nos conta uma história, a gente vê o que está ali coberto e temos que tentar enxergar o que está nas entrelinhas. Com isso, a gente vê a importância quando Freud nos traz o livro Interpretação de Sonhos. Como é importante isso fazer parte do campo terapêutico. E também desvendar os mitos, como fazia o Jung, von Franz, para a gente ter um entendimento melhor de toda essa história do consciente coletivo. Com um olhar psicanalítico da união do amor e da alma, como Eros e Psique, traz para a gente o resultado do prazer. E é justamente isso que a gente busca na vida, o que desejamos, o que nos dá prazer. Podemos pensar que a pulsão é a busca da satisfação do desejo, que é a força que faz com que a alma dê vida ao corpo. Se pensarmos numa relação simbiótica de mãe e bebê, é através do corpo que a gente começa a se diferenciar da mãe. E esse mito ele traz o desenvolvimento da alma, tanto feminina quanto masculina. A forma de amor imatura, infantil, para uma forma mais madura, mais sublime. Então o mito funciona como uma metáfora do arquétipo. Essa primeira parte do mito, a gente pode trazer uma interpretação de que o amor é inconsciente, né? A paixão cega, a gente não vê. E na parte do Eros, a gente vê a desobediência à sua mãe, esse crescer do homem. É interessante ver também que a Psique, com base nessas tarefas, foi dando o seu melhor e confiando, aprendendo a confiar em si mesma, na voz da intuição. É importante ela saber controlar seus impulsos, saber silenciar e a hora certa de agir. Nesse crescimento de ambos, é interessante a gente ver também que o Eros ele vai atrás de Zeus pedir para Psique ser imortal. Ele não vai pedir para sua mãe, ele pede diretamente para Zeus. A curiosidade dela
e a desobediência dele servem como conhecimento para alcançar uma consciência maior. Acho interessante também a gente fazer uma analogia da torre com o terapeuta, que às vezes nós temos que mostrar para o nosso cliente outras maneiras dele fazer a descida, outros caminhos para ele conseguir acessar a essência, sua alma. Nós podemos também relacionar a história desse mito a outros contos, a outras histórias, como a Branca de Neve, com a relação dela com a madrasta, o conto folclórico da Vasalisa e também com a Bela e a Fera. São muitos pontos que a gente pode analisar, como o conflito, de Afrodite e Psique, trazendo esse conflito entre algumas mulheres. O significado do casamento também é diferente para o homem e para a mulher, principalmente antigamente. O casamento, para o homem, significa uma vitória, satisfação dos desejos, e para a mulher, o destino, a transformação. Mas para ambos, para haver uma nova união, é necessária a separação dos pais. Preciso romper com aquela infância para poder viver algo novo. As irmãs na história representam a saída da ilusão para querer enxergar a verdade. Precisa a gente sair desse estado de paixão para chegar no amor. E aí a gente vê que há uma nova separação da ilusão para a caminhada à verdade. Um caminho de independência, um caminho que a gente pode dizer que é a individuação. Ao ver Eros, Psique sai da escuridão e vê que ela tem poder sobre suas escolhas. Agora eles continuam, eles seguem igualmente. E diante dos desafios, a Psique aprende a peneirar as sementes, a separar o que é confuso, tomar posse de seus próprios valores ali com a lã de ouro, a lidar com o líquido, com as suas emoções, sim, fazendo a descida às suas profundezas. Bom, como eu disse, são muitas interpretações. E eu também gostaria de saber o que você achou desse mito. O que mais chamou a sua atenção? Cada vez que a gente lê, uma coisa ali vai brilhar para a gente. Teremos outras interpretações, de acordo com como está a nossa vida atual. Eu deixo aqui também a indicação de livros para quem quiser se aprofundar nesse mito de Eros e Psique. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe com pessoas que possam se interessar. Gratidão!